Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Já de antemão, peço que você dê seu joinha aí, se inscreva no canal e que você envie esse material para mais pessoas em nome de Jesus, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Estamos no Resistência da Verdade, um canal que fala a verdade, gosta quem gostar, doa quem doer, pela graça de Deus. Amém? Nosso estudo de hoje está intitulado como O Filtro de Deus, que se encontra lá em Mateus 6, do versículo 22 e 23. Amém? Vamos ao estudo? Os olhos são lâmpadas do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Amém? Como nós enxergamos o mundo, irmãos? Como nós estamos enxergando esse mundo? Com um olhar mau, perverso, mesquinho, do homem natural? Será? Será que as pancadas dessa vida e tanta coisa que a gente vê aí, infelizmente até no meio da igreja, tem nos esfriado, tem nos entristecido, tem feito com que a luz que existe em nós comece a se apagar um pouco? Será? Ou com o olhar de Cristo? Amém? Vamos falar sobre o homem natural, irmão. Como o homem natural enxerga o mundo? O homem natural não aceita as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Portanto, os seus olhos são maus, pois não têm nem temor e nem conhecimento de Deus. Romanos 3, do 10 ao 18. O homem natural, irmão, ele não tem conhecimento de Deus. Ele não tem afinidade com Deus, ele não tem intimidade com Deus, ele não busca Deus, ele não conhece a palavra, ele não conhece a verdade. Então, o que ele enxerga de mundo é justamente esse mundo que nós temos visto aí, que Jesus disse que ele jaz no maligno. Então, é um mundo perverso, mesquinho, pequeno. É um mundo onde as pessoas querem tirar vantagem de tudo, onde que as pessoas querem ser senhores, não querem servir. Pessoas querem aprisionar aos próximos, não querem ser iguais. Então, esse mundo perverso, que infelizmente essas pessoas enxergam sem esperança, sem clareza, sem luz, sem uma oportunidade, talvez, de melhora. Porque na cabeça deles é tudo natural e acontece e a coisa é assim mesmo. Infelizmente, nós temos visto quadros parecidos até mesmo dentro da igreja, né? Coisas mundanas que são trazidas, pensamentos mundanos e aspectos mundanos e até mesmo atitudes mundanas trazidas para dentro da igreja e alimentando o ego, alimentando vaidade, alimentando perversidade e escurecendo muitas das vezes um ambiente que deveria ser um ambiente tão somente de luz. Amém? Mas o homem natural, ele enxerga tão somente isso e não vê nada mais, somente as coisas naturais, sem Deus, sem esperança e sem graça. O homem de Deus tem seus olhos, tem em seus olhos o filtro de Deus, pois tem a mente de Cristo. Dá uma lida lá em 1 Coríntios 2,16. Irmão, o homem de Deus ele tem que ter a mente de Cristo, ele tem que ter o filtro de Deus em sua vida. Quando ele vê algo ruim, ele tem que buscar o bom e como sair dessa situação, ou como melhorar essa situação, ou como transformar essa situação. Nós vemos que o próprio Cristo, né, ele transforma um símbolo de vergonha, de dor, de maldição, que é a cruz, em um símbolo de salvação, de esperança, né, de fé. Hoje você vê a cruz, automaticamente você relaciona ela com Jesus, relaciona ela com fé, relaciona ela com salvação. E a cruz não era vista desse modo antes do sacrifício de Cristo. Amém? Então, o filtro de Deus é transformar, é ver uma saída, é ver como Jesus via o mundo. Jesus viu o mundo com os olhos da misericórdia, da graça. Jesus viu o mundo com os olhos do amor. E muitas das vezes nós temos deixado perder esse amor, essa graça, essa paz, essa simplicidade. Por quê? Porque o meio que nós vivemos
ele tem sido hostil, né? Ele tem sido complicado, ele tem sido difícil, ele tem sido um meio de trevas. Mas nós não podemos nos deixar envolver por essas trevas. Nós temos que ser de fato luz no meio da escuridão. Então, não podemos estar vivendo na penumbra, né? Nós temos que de fato ser luz, iluminar, fazer a diferença, na verdade. Todo aquele que de fato e de verdade nasceram de novo, olham com o olhar de Cristo, compaixão, buscando o bem, se desviando do mal, né? Não permitindo que as trevas o contaminem. Olha, dá uma lida lá em João 3,3. Gente, olhar com os olhos da paixão, da misericórdia e da graça de Deus. Quantas vezes nós vemos Jesus na Bíblia falando que Jesus se moveu de íntima compaixão por uma pessoa, por outra, ele se compadeceu ali e viu a dor das pessoas e viu naquele momento de tristeza, muitas das vezes, a oportunidade de transformar, como no caso da viúva de Naim e outros mais. Nós vemos, irmãos, que nós devemos ter esse olhar de misericórdia. Os nossos olhos não podem ser contaminados pelas trevas, né? Não podemos nos deixar contaminar pelas trevas, não podemos deixar as trevas dominarem. Nós temos que ser luz e fazer a diferença. Se todo mundo está fazendo errado, faz o certo. Se todo mundo está ali envolvido, né, pela vaidade sedutora das trevas, seja diferente. Seja o caroço de caju. Esteja de fora da influência dos homens, mas envolvido com a graça de Deus. Por quê? Evangelho, irmãos, não é uma frase vaga. Evangelho é boas novas. Então, se da tua boca não saem coisas boas, então você não tem de fato vivido o Evangelho. Tem gente que vai viver toda uma vida dentro da igreja e não vai ter noção de quem é Jesus Cristo, gente. Porque ela está tão envolvida com outras coisas, né? Com títulos, cargos, patentes, vaidades, coisas mais. Eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa é tanto eu sou que o eu sou deixou de ser Deus na vida dela. E, na verdade, o eu sou é Deus, né? Nós apenas servos servindo ao Senhor e servindo o nosso próximo. Esse é o nosso propósito como cristãos, né? Esses irmãos que têm se desviado das trevas, que têm buscado olhar o mundo com paixão, esses verão o reino dos céus. Sabe por quê, irmãos? Você para pensar, se você analisar as pregações de Jesus, toda pregação de Jesus ela aponta para o reino do céu. Como ser um cidadão do céu, como alcançar o céu, a importância do reino do céu, o que nós temos que buscar, o reino dos céus, né? Dos céus, e nós deixamos isso passar desapercebido, não sei porquê. Alguma coisa entrou no meio do caminho aí e começou a desviar o crente para outra coisa, né? Parece que a gente vê as igrejas hoje com um aspecto de empresa, né? Com um aspecto de quartel, com um aspecto disso, daquilo. Gente, igreja é o reino dos céus, é a embaixada de Deus. Se nós não formos diferentes desse mundo, então não tem necessidade de a gente estar ali na igreja fazendo o quê? Né? Nós fomos chamados para ser diferentes, fomos chamados para fora desse sistema, fora das trevas, fora do mal, fora desse mundo que jaz do maligno, né? Então nós devemos estar de fato para fora, né? Não deixe que as trevas desse mundo destruam o seu ser. Tem gente que está com o ser ferido, magoado, avançando. Quando você acua muito alguém, essa pessoa acaba avançando, né, para se defender. Então, irmão, não deixe que as trevas te oprimam. Seja de fato luz. Que você acende uma luzinha no meio da treva, no meio da escuridão, você dissipa as trevas. Aonde tem uma luz, as trevas não podem prevalecer. Amém? O que tem comprimido, né? Oprimido, comprimido, entristecido, ferido o nosso ser interior? Corrupção, violência, pornografia, injustiça. E a gente vê isso no mundo? Vê. A gente vê, infelizmente, isso dentro da igreja? Vê também, infelizmente. Não deveríamos, mas vê. E isso tudo vem
às vezes descredibilizando aquele ambiente que nós estamos ali, que deveria de fato ser uma casa de oração, um refúgio para que nós fugíssemos desse mundo maldito e começássemos a abastecer as nossas baterias para poder, com a graça de Deus e o poder do Espírito, poder de Deus, a influência, né? E a graça do Espírito Santo sobre nós, podemos estar transformando esse mundo maldito em um mundo bendito, um mundo de trevas em um mundo de luz, né? Mas, infelizmente, nós temos sido comprimidos, atacados, exprimidos muitas das vezes por situações. Pois quem permanece no amor, permanece em Deus. Dá uma lida lá em 1 João 4,16. Então, irmãos, como mudar a nossa maneira de ver as coisas, o mundo, as pessoas, tendo em nossa mente, em nossos olhos, o filtro de Deus. Amém? Devemos entender que as pessoas são falhas, são humanas, as pessoas têm suas dificuldades, as pessoas têm os seus pontos altos também, né? Qualidades. Mas quando nós começamos a encarar as pessoas como humanas, como falhas, como necessitadas, e nós começamos a entender que também somos assim, nós começamos a conviver melhor com as pessoas. Então, não deixe que as trevas desse mundo venham envolver você e apagar a luz que existe na sua vida. Use o filtro de Deus. O filtro de Deus, a palavra de Deus, né? A comunhão com Deus. Às vezes a gente fala muito com tanta gente, né? Esquece de falar com Deus. Às vezes a gente fala tanto que não dá oportunidade de Deus falar. Então tem hora que você tem que meditar, tem hora que você tem que parar, tem hora que você tem que pensar, tem hora que você tem que buscar e deixar Deus falar e ser Deus em sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo.